Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Mais uma vez aqui numa breve reflexão nessa madrugada para fortalecer a nossa fé e nos esperançar para aquilo que há de vir. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 3, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, que diz assim: Vejo também duas oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Glória a Deus, irmãos. O profeta Zacarias, um homem espiritual, um homem de muitas visões, ele ali trouxe uma mensagem de renovo espiritual, de ânimo, justamente para uma nação que estava ali desanimada com a reconstrução da cidade, do templo, dos muros, logo depois do cativeiro babilônio. O contexto dessa mensagem é justamente esse. Ele vem trazendo uma mensagem de fé, de esperança e restauração da confiança daqueles que estavam desacreditados naquele momento. E logo depois do capítulo 3, que começa uma sequência de visões espirituais, a primeira do capítulo 3 é uma visão da purificação do sacerdote, de como o Senhor trabalha em nós, por meio do Senhor Jesus, por meio da obra da cruz, para nos tornarmos dignos de servir. Ele tem aqui no capítulo 4 uma visão com um candelabro que se refere justamente à visão do Senhor completamente de como ele reconstruiria o templo, e também de duas oliveiras, que tem a tipologia do Senhor Jesus. Esse versículo que eu li retrata exatamente isso. Fala assim, ó: vejo também duas oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Essa vasilha com uma unção dourada tipifica o Espírito Santo e tudo aquilo que nós temos acesso. Paulo vai dizer em Gálatas 4 que nós fomos chamados a ser que nós fomos chamados a ser co-herdeiros de Cristo, ou seja, que nós temos a mesma herança que Cristo Jesus, aquela que ele adquiriu na cruz. Logicamente submetido, irmãos, à liderança espiritual do Espírito Santo. À medida que avançamos também em autoridade, avançamos também em uma construção espiritual, uma construção a qual o Senhor quer justamente nos levar a sermos filhos à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Isso se dá de força em força, de fé em fé, de glória em glória, a um caminho de maturidade espiritual. E Paulo vai dizer que é justamente pela maturidade que nós acessamos isso. Ou seja, pelo tempo, irmão, por aquilo que nós passamos, pelas provações que nós somos nos submetidos, que nos refinam como fogo. Mas nesse momento, o profeta Zacarias, ele está vendo aqui o que seria o alvo, justamente o alvo dessa maturação. Essas duas oliveiras significam justamente Jesus Cristo como rei e Jesus Cristo como sacerdote. E nós sabemos que nós fomos chamados para governar e fomos chamados também para ser o sacerdócio santo, conforme Pedro vai falar em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que ele nos transportou das trevas para a maravilhosa luz, para que nós dessemos testemunhos da sua graça, de como ela agiu em nossa vida. Então eu quero te dizer, meu irmão, assim como o profeta Zacarias viu lá atrás, e hoje eu te vejo também, você foi chamado para governar, você foi chamado para exercer um sacerdócio santo sobre a sua família. Isso quer dizer, irmão, que você tem o acesso ao céu. Quando o Senhor Jesus morreu, as cortinas do templo se rasgaram. Isso quer dizer que agora nós viveríamos um novo e vivo caminho, que nós não pediríamos ninguém, irmão. No seu quarto, você pode apresentar qualquer questão que te perturba o coração diante do Senhor. Assim você estará exercendo o seu sacerdócio. Quando você coloca pessoas, quando você apresenta elas diante de Deus em intercessão, você está sendo sacerdote. E também você foi chamado para reinar, para governar. Isso fala de promessas, isso fala justamente de uma exaltação de Deus que vai te levar a um lugar aonde Ele demonstrará o teu poder para a sociedade que está à sua volta, se tornando rei, se tornando exatamente governante. Eu não sei se de uma situação ou se há literalidade, mas Deus, através dessa palavra profética, vem te falar, meu irmão, te falar, minha irmã, que você
mesmo estando desacreditado e não acreditando naquilo que eu vou te falar, você foi chamado para reinar sobre as nações. Creia nisso, creia que Deus exaltará a tua cabeça. E eu quero terminar justamente com um versículo que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que fala: e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai, que talvez estejam desacreditados. Nós sabemos que o Senhor não nos olha por um momento. Sabemos que o Senhor não olha a nossa atual situação e que o Senhor nos vê como os reis e sacerdotes para o Teu reino, que foram chamados para governar aqui e também do outro lado. Empodera-nos, capacita-nos, Pai, vivifica-nos, cada vez mais deixa latente essa promessa dentro do nosso coração, para que nós possamos nos erguer com força e poder vindo da vida, da obra vivificadora da cruz de Cristo, para que possamos vencer toda a adversidade que impede de nos reinar e de nos tornar sacerdotes do nosso lar. É o que nós oramos e é o que nós pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você vai vencer, porque Deus é contigo. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.